Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinicamente Falando. Eu sou a Beatriz Cardoso, host desse podcast, e hoje eu tô muito feliz porque eu tô com uma convidada aqui de peso, de padrão. Eu sei que vocês muito perguntam sobre esse tema, sobre estética regenerativa, então não poderia deixar de convidar essa referência no mercado, na área da estética, na área da medicina regenerativa, a doutora Mariana. Vamos conversar com ela sobre os temas mais importantes da estética regenerativa, o que está em alta no mercado e o que realmente funciona. Vamos desvendar também alguns mitos da estética regenerativa. Então venham com a gente, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bia, pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra. Fiquei muito feliz mesmo, de verdade, com o convite de vocês. Estou muito feliz de você estar aqui. Também. E para quem não sabe, estou conhecendo a doutora pessoalmente agora. Agora. Então, esses encontros da vida, né? Exatamente. Esse foi mais um encontro assertivo. Sim. Vamos começar então, doutora? Vamos lá. Antes de mais nada, gente, é minha primeira vez, né? Então, A minha também, eu tô tensa aqui, ó. minha primeira vez como host aqui desse podcast. Responsabilidade. Vamos para as formalidades. Nós temos uma lembrancinha aqui para você, doutora. Obrigada. É uma lembrancinha simples, mas bem representativa. A HVS toma muito cuidado em deixar o presente com a cara do nosso convidado mesmo, né? Então, uma canequinha personalizada? Personalizada. Obrigada. Muito obrigada. Eu já tenho que abrir, tudo tem que ver. Isso, tem que abrir. Linda. E a pulseirinha também, você é importante, representando a marca. Obrigada pelo presente. Eu amei. Doutora, vamos começar? Eu confesso que eu tenho muitas dúvidas na área da estética regenerativa. É uma das minhas áreas de pesquisa no doutorado, mas clinicamente falando, né, não é algo que eu aplico na minha clínica frequentemente. Estou levando para a clínica agora. Então, eu estou nessa transição de carreira, saindo da harmonização facial, que é algo que está em alta ainda, mas os nossos pacientes já descobriram que a qualidade, gerenciamento da pele é algo muito importante, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória na saúde, de forma geral. Porque eu já sei um pouquinho da doutora. Além de médica, ela vai falar, ela também já mergulhou em outra área da saúde. Então, falar um pouquinho da sua trajetória e, de fato, por que você escolheu a medicina regenerativa. Bia, eu sabia que uma das primeiras perguntas seria isso, né? Sobre a minha trajetória, como eu cheguei até aqui, né, na medicina estética, principalmente a parte da regenerativa. E eu confesso que mesmo sabendo, é difícil me preparar para responder essa pergunta. Porque não houve, assim, uma decisão da minha parte, né, de desde sempre fazer medicina. Eu falo que é clichê, mas é a verdade. Eu não escolhi a medicina, ela realmente me escolheu. Eu tinha um planejamento, uma ideia para o meu futuro totalmente diferente da medicina. Geralmente o pessoal que cursa medicina já é um pessoal que está engajado nisso desde muito cedo, né? Então, cursinho, vestibular, e não foi o caminho que eu percorri até chegar na medicina, né? Eu cursei 6 meses de letras lá no início, com 17 anos, logo quando eu saí do colégio, porque o meu sonho sempre foi ser professora. Então, eu sempre gostei, assim, de dar aula, de ensinar, e eu tinha essa vontade, esse era o meu desejo. E foi a primeira graduação ali que eu iniciei. E depois, ali de 6 meses cursando, eu me frustrei em relação ao curso, não me adaptei. Não, era totalmente, assim, diferente do que eu imaginava, e eu acabei desistindo ali na graduação. A minha segunda, né, opção, a segunda vez que eu prestei um vestibular foi para farmácia. E aí, sim, eu concluí a graduação em farmácia, né? Então, eu sou farmacêutica também, de formação. Eu concluí a farmácia ali em 2013, mas eu não exerci, né, a minha profissão como farmacêutica. Não cheguei nem a tirar o CRF, não. Porque quando eu estava ali no último ano de farmácia, faltava mais ou menos uns 6 meses para finalizar a graduação. Surgiu a oportunidade, né? Abriram algumas vagas remanescentes de medicina. Na mesma instituição. Para profissionais que ou já tinham algum outro curso de graduação, né, na área da saúde, portadores de diploma, né? Ou para uma transferência interna. Então, havia possibilidade de fazer um vestibular e fazer essa transferência para a medicina. E, a princípio, não cogitei a possibilidade de fazer a prova. Falo que um dos grandes culpados, entre aspas, foi, na época, o coordenador do curso de farmácia, né, da instituição que eu cursava. Desmotivou de certa forma? Nossa, ele, não, assim, ele, pelo contrário, ele me motivou muito. Bacana. Ele falou, olha, vai ter essa prova, eu acho que
super vale a pena você tentar. E conversou, me explicou mais ou menos como funcionava. E assim, eu de fato nunca tinha pensado em cursar medicina. E eu faltava 6 meses para me formar em farmácia. Então, morrendo de vontade de finalizar ali a graduação, são 5 anos. Quando eu me formei, noturno eram 5 anos. Tava ali na cara do gol, querendo me formar, começar a trabalhar, né? Voltar ali para minha cidade para trabalhar. E ele começou a falar sobre isso comigo, plantar ali a sementinha de fazer essa prova. E a princípio, inclusive, que eu falei para ele, né, sendo bem sincera, eu falei, olha, eu nunca fiz cursinho pré-vestibular, eu nunca planejei esse caminho e acho que não vou conseguir, né, essa aprovação, que isso não vai dar certo. E mesmo que eu passar, meu Deus, são mais 6 anos, eu teria que mudar de cidade. Então, assim, era muita coisa envolvida. Mais 6 anos iriam passar de qualquer forma, né? Exatamente. Hoje eu enxergo, assim, que graças a Deus, né, eu ouvi tanto ele quanto as outras pessoas, né, na época, família, tudo, que apoiaram a minha decisão de fazer a prova e de tentar essa vaga. E foi tudo muito rápido, porque entre a tomada de decisão ali de fazer a prova do vestibular até a prova de fato e vir a aprovação, foi cerca ali de 2, 3 semanas. Então, foi um período curto mesmo. Não me lembro exatamente, mas foi tudo muito rápido. Então, um dia eu estava finalizando a graduação e planejando ali começar a trabalhar. E no outro, eu já tinha uma graduação ali de mais 6 anos. E tinha que mudar de cidade, porque eu não sou de Maringá. Né? Você é de Eu sou de onde? Atalaia. Aqui pertinho. Aqui pertinho. E aí, até então, eu não precisava morar, né, em Maringá. Meu curso era noturno. Trabalhava durante o dia na farmácia com a minha irmã, então o contato que eu tive com a farmácia foi esse, né? Na dispensação. Isso, na dispensação. E cursava a faculdade à noite. E aí, de repente, não dava mais para ser assim, porque eu precisava, né, cursar medicina era integral, eu precisava mudar de cidade. Então, tanto essa questão da logística, de repente, mudar para um lugar diferente, ao invés de trabalhar, a gente ia ficar com um gasto maior ainda por um tempo maior. Então, assim, foi muita mudança e foi tudo muito rápido. Mas eu falo que Deus cuidou, assim, de cada detalhe. Sabe? Cada empecilho que parece que surgia. Foi superando. Pra eu falar, não, acho que eu não vou por conta disso, às vezes financeiro e outras questões. E Deus foi cuidando realmente ali de cada detalhe. Porque era pra ser. Eu falo que na minha vida eu não tenho como reclamar de nada, assim, com Deus. Porque eu sempre senti esse cuidado. Em cada decisão que eu tomei. Porque eu imagino que fazer medicina, todos os cursos na área da saúde têm as suas dificuldades. Sim. Mas a gente observa que o curso de medicina requer muito, né? Sim. E você precisa de uma rede de apoio familiar, muito amigos, grande. porque senão não é possível de acontecer. Não. É um ambiente que, né, tanto as pessoas que têm uma trajetória diferente, então já vem muitas vezes muitos anos para prestar um vestibular, né? Muitas vezes essa cobrança começa cedo. No meu caso, essa cobrança não começou cedo, mas a partir do momento que você entra, né, nessa graduação, é um curso maravilhoso, é uma profissão que hoje eu não me imagino fazendo outra coisa mesmo. É por isso que eu falo, Deus é perfeito, tinha que ser, era para ser assim. Mas realmente exige muito. Então, é muita renúncia. Eu imagino. Então, naquele momento eu precisei me organizar, começar um novo curso que teria uma duração maior. Ficar ali longe, né, de casa. Eu nunca tinha saído de casa, eu sempre brincava assim, que eu sempre fui muito menininha da minha mãe mesmo, assim, ela sempre estava muito ali por nós. Então, foi uma coisa que mudou muito. Foi um divisor de águas. Eu acredito que houve também um amadurecimento. Muito grande, muito grande. Mas realmente é um curso que é maravilhoso, é uma profissão maravilhosa, mas exige muita dedicação. E isso não passa. São durante os 6 anos que você fica naquele ambiente, né, de que você se cobra, de que você aprende muito, mas você também tem muito aquela pressão, você ouve muito aquela frase, né, que a gente não pode errar. Então, a gente traz muito isso. Nós que somos da área da saúde, temos muito isso em mente. O nosso erro custa a vida de um paciente. O nosso erro, às vezes, custa a vida de um paciente. Doutora, e quais foram as... Você falou das dificuldades, mas eu penso que durante esse caminho, muitas virtudes, muitas coisas boas aconteceram. Muito, com certeza. Né? Hoje, como médica, como você se vê nesse cenário como uma pessoa que é referência na área da estética regenerativa, esse peso, sendo médica? Você pensa que isso é um diferencial para você dentro dessa categoria da estética regenerativa? E é tudo muito novo, assim, para mim, sabe? Eu estou muito feliz, mais uma vez, né, com o que está acontecendo na minha vida, a intensidade, a rapidez com que as coisas estão acontecendo.
Eu sempre fui de, assim, estudar muito, lutar muito para as coisas acontecerem, trabalhar com muita responsabilidade, mas mesmo assim eu não imaginava, né, que ao migrar de área as coisas iam avançar tão rápido e que ia dar, graças a Deus, tudo tão certo como vem dando, como vem acontecendo. Quando a gente fala de estética, muitas vezes já me perguntaram isso, se o fato, às vezes, de ser médica, eu acredito que seja uma vantagem. Para mim, ali, traz uma certa vantagem. Alguns pacientes, a gente sabe, que encaram isso como algo, né, de maior confiança, mas, ao mesmo tempo, também o peso, a responsabilidade ali para mim Pode foi ser maior. muito grande. Mas eu até te pergunto, porque a gente não pode ser hipócrita. A gente sabe que nós, profissionais, você comentou que não gosta desse termo, né? Não Mas gosto. é um termo que se é utilizado. Não médicos, nós não tratamos algumas intercorrências, nós ficamos limitados. Então, a gente precisa de profissionais como você, que tem essa responsabilidade do tratar também, né? Porque nós estamos, profissionais não médicos, habilitados a fazer procedimentos estéticos, limitados a algum certo ponto, né? Não podemos fazer todos, mas também estamos limitados com a prescrição de alguns medicamentos, como antimicrobianos, algum anti-inflamatório. Então, assim, ter um profissional de referência nos dá uma certa tranquilidade, até a quem recorrer. Hoje em Maringá eu fico muito feliz porque nós temos profissionais que trabalham com diagnóstico por imagem. Sim, vem crescendo muito. Né? Então, dá ele um certo conforto, uma segurança para a gente investigar aquele paciente se realmente é um preenchedor à base de ácido hialurônico ou um PMMA, enfim, né? Toda aquela discussão. Então, ter profissionais da área da medicina para a gente é como se fosse, assim, uma família que nos abraça. A gente se sente muito acolhido e, de certa forma, protegido também. Porque quando a gente está no mercado e vê profissionais médicos que nos veem com uma certa inferioridade, é tão triste para a área da saúde de forma geral, né? Exatamente. Eu acho, por isso que eu falo que eu não gosto muito desse termo, né? O médico não médico. Porque dá, querendo ou não, uma certa percepção de que se o profissional não é médico, ele teria uma capacidade menor. Inferior. E, inclusive, por eu ter um outro diploma, por eu já ter uma outra formação, né? Eu acho que talvez venha muito disso. Porém, eu acho que realmente é um termo que não é muito legal, porque dá essa impressão, então não é médico, talvez não seja tão capaz. E eu realmente não acredito nisso. Tem profissionais eu bons acho que existem de todas as áreas, todas as profissões. Todas as áreas. Eu acho que, até por questão de legislação, como você falou, né? Em algumas profissões, vocês precisam fazer a pós-graduação, para depois, né, fazer cursos livres e começar a atuar. Na medicina, às vezes, a gente tem essa vantagem, entre aspas, de não ter essa obrigatoriedade, por exemplo, da pós. Até mesmo pela experiência acadêmica, Exatamente. né? Toda a formação. Porém, é o que eu falo, existe profissional bom em todas as áreas, tem profissional ruim, infelizmente, em todas as áreas. A gente conversa, às vezes, fora daqui, a gente, né, troca ali informações, a gente sabe que, infelizmente, a gente, na área da estética, a gente tem, sim, muito profissional que não está capacitado, mas eu acho que não é o diploma em si que vai determinar, né, a capacidade daquela pessoa. Por isso que eu não costumo trabalhar, assim, dessa forma, realmente, separando entre médico e não médico. Eu já aprendi muito com outras profissionais que não são médicas. Já fiz outros cursos com médicas maravilhosas que me enriqueceram muito também. Então, eu realmente não acredito nisso e não trago isso para o meu dia a dia, né? Então, eu tenho tanto colegas de profissão ali que são dentistas, biomédicos, né? De mentoria, já tive alunas enfermeiras. Então, assim... É uma classe multidisciplinar, multiprofissional. E quando a gente tem essa comunicação facilitada com todos os profissionais da área da saúde, é muito enriquecedor. A gente vê isso nos grupos, né, de WhatsApp, com as professoras, cada uma de uma área. Como isso é enriquecedor. Sim, eu acho que o que o profissional precisa ter é realmente o bom senso, né? Além da competência ali técnica, um bom senso de entender qual é o limite. Até onde não só o da lei, da legislação. A lei me permite Mas fazer várias coisas. Né? Até onde eu posso saber chegar. tratar se houver alguma intercorrência. Sem prejudicar o meu paciente. Exatamente. Ô Mari, hoje você tem a clínica, como que é o seu dia a dia? Então, estamos falando agora da doutora Mariana, farmacêutica, que não atuou, hoje médica. Como que é o seu dia a dia? Você tem clínica? Como que você se divide em... Eu sei que você tem filho. Sou mãe, né? Mãe de uma correria, de dois. Mãe de um nenenzinho, de 2 aninhos, E como você se divide entre mãe, empresária, médica? Como que é seu dia a dia? Bia, eu tô realmente ali aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, realmente foi algo muito rápido. Quando eu saí da medicina,
Você se formou quando? Eu me formei em 2018. 2018, em medicina. Em medicina. Final de 2018 ali. E na graduação eu já gostava muito. Tanto da dermatologia quanto da psiquiatria. Que aparentemente uma nada a ver com a outra, né? Mas eu gostava muito dessas duas áreas. E dentro da medicina, o que acontece? Ali no ambiente da faculdade, além da gente ouvir muito essa coisa do que a gente não pode errar, né? Existem outras cargas que a gente traz ali, a gente carrega durante a faculdade e que muitas vezes acabam limitando a nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu gostava muito da dermatologia, mas existe ali um preconceito. Então, o preconceito não é só entre médicos e não médicos, isso existe entre médicos também. É aquele preconceito com o profissional que atuasse ali no cuidado da estética, se ele não fosse dermatologista, se ele não tivesse o RQE, se ele não fizesse a residência. E Como você falou, não precisa necessariamente ter uma especialidade para trabalhar com estética. Você só precisa, obviamente, nunca enganar o seu paciente e dizer que você é dermatologista, se você não é, né? Vender um título que você não tem, né? É o mínimo. Exatamente. E ficou muito aquilo na minha cabeça, mas tem que fazer residência, eu tenho que ter o RQE, porque acaba cultivando isso na nossa cabeça, né? Na formação, pelo menos a formação que eu tive, tinha muito isso. Que uma impressão de que se você não fizesse a residência, não tivesse aquele RQE, você não era capacitado para atuar em uma determinada área. E quando eu me formei, eu acabei fazendo as provas de residência médica e não fui aprovada na dermatologia, eu fui aprovada na psiquiatria. Você tentou dermatologia? Tentei. O mais próximo da gente aqui é só Londrina. As vagas são muito poucas, né? A gente tem pouquíssimas vagas de residência, isso já era um problema e vai cada vez mais, né, se intensificar. E eu acabei não sendo aprovada na residência, mas eu passei na residência de psiquiatria, da UEM. E aí eu fiquei assim, poxa, se eu for atuar na área ali, né, da estética, da medicina estética, eu não vou ter o meu RQE, eu não vou ser dermatologista. E aqui, se eu seguir a psiquiatria, eu vou ter o meu título. Então eu vou para psiquiatria. Eu já gostava das duas, já tinha feito cursos da estética, mas optei naquele momento, né, por essa crença aí limitante, ir para onde eu tinha sido aprovada. E foi, de fato? Fui, de fato. E assim, não que tenha sido ruim, né? Eu consegui, trabalhei, tanto em ambiente hospitalar, né, de hospital psiquiátrico, trabalhei com pacientes de consultório, pacientes na telemedicina, né? Pós-pandemia a gente conseguiu também essa liberação. Então você tem especialidade. Eu atuei na psiquiatria. Eu não finalizei a minha residência da UEM. Finalizei a especialização do Einstein, do Hospital Albert Einstein de Psiquiatria. E fui trabalhar. E eu gostava, não é algo que eu não gosto, né? Não é algo que, você se arrependeu. Não, né? Naquele momento, foi uma experiência que foi válida para mim. E eu continuei atuando ali nessa área da psiquiatria até mais ou menos o início do ano passado. Eu já tinha feito cursos da estética, de harmonização, de botox, que antes a gente não via, né? Não se ouvia muito falar da estética regenerativa. Então, os primeiros cursos foram botox, preenchedores, que é a porta de entrada. E acabei indo para uma outra área e abandonando ali, deixando quietinho aquele sonho que eu tinha, que era fazer isso, que era viver disso, né? Acabei deixando isso adormecido um pouco de lado. E no ano passado, eu brinco que isso é uma coisa que minha mãe me ensinou muito também. Às vezes ou é no amor ou é na dor. As viradas, elas vêm assim. Tem que ir. Então, no meu caso, não foi, né, no amor, infelizmente, foi na dor. Depois de um período ali de luto, a psiquiatria começou a pesar um pouco pra mim. Olha só. Sabe? Eu acho que a gente, pra ser psiquiatra, né, ou pra atuar ali na psiquiatria, com título, sem título, enfim, você precisa ser, assim como em toda a área da saúde, muito empático. Mas você não pode também absorver o problema daquele paciente pra você. Tem que porque tá bem você precisa ir pra resolvido. casa, você tem teu filho, você tem a sua rotina. E por um bom tempo eu consegui lidar com aquilo de uma forma muito tranquila pra mim. Porém, depois do luto, aquilo começou a pesar pra mim. E eu senti que não conseguia mais. Eu senti que se eu ficasse naquele ambiente, ao invés de conseguir cuidar, né, dos pacientes e trazer ali um benefício pra eles, eu ia acabar adoecendo. Chegou um momento que eu não conseguia separar o que era a dor do paciente e a minha dor. E aí isso acabava indo pra casa comigo. Ô Mari, tô me identificando muito com a sua história, porque você tá falando que lá no início tentou letras, né? Foi até aprovada, começou. Eu comecei a minha trajetória no universo dos vestibulares com ciências sociais. Também fui aprovada,
comecei, aí eu olhei para aquele universo e falei, o que eu tô fazendo aqui, né? De fato, não me identifiquei. Sim. E veio até um insight, como as coisas não planejáveis, não planejadas, também dão certo. Né? A Exatamente. gente tem que estar aberto para as oportunidades. Eu falei muito no episódio que eu participei sobre oportunidade. Sim, eu assisti. Que ela passa, a gente nem sempre vai estar 100% preparado, né? Mas se aventurar, porque uma hora você vai se identificar de fato com algo que vai fazer sentido para você, né? Sim. Vendo você saiu da psiquiatria e foi para estética, para medicina, né, estética. Sim. Eu acho muito um ato de coragem também, né, Mari? Foi um ato de coragem e eu não tinha muito esse perfil até hoje. Na verdade, eu tento ter um pouco mais, cada vez mais, esse perfil de ter essa coragem mesmo, né? Não, mas de olhando virar a a história, chave, é uma história de passar. coragem. Porque eu sempre tive, assim, sempre fui medrosa, né? Entre aspas. Então, naquele momento, ter deixado de lado porque não era uma residência, né? Durante os primeiros cursos ali que eu fiz da estética, da medicina estética em 2020, 2021, cheguei a receber um convite, né, de uma médica com quem eu fiz o curso para trabalhar com ela, mas naquele momento eu tinha acabado de ser aprovada em um concurso público na minha cidade, e aí eu fiquei dividida e acabei optando ali pela estabilidade, então também mais uma vez não me lancei ali no sonho da estética. Daí eu brinco assim, já era para estar aí alguns anos atuando, e muitas vezes por medo mesmo. E hoje o que eu tento ter é literalmente isso, coragem, né? Entender que a vida é curta, que as coisas acontecem muitas vezes de uma forma muito rápida. E a gente não pode ficar adiando os nossos sonhos. O bonde passa, né? Eu gosto muito de usar o termo coragem com responsabilidade, né? Sim. Você ter coragem, mas você avaliar todo o contexto. Até que ponto vale a pena eu me arriscar e quais as consequências que isso vai ter. Sim. Mas, realmente, a vida passa e a gente vai deixando de ser feliz por orgulho ou com medo do que as pessoas vão pensar, né? Sim. Nossa, eu vou deixar uma residência, vou deixar de trabalhar com uma médica famosa, importante, mas o que faz sentido para você naquele momento, né? Acho que isso que é o mais importante. Exatamente. E Mari, hoje como que são seus atendimentos? Como que é a doutora Mariana na clínica? Então, eu comecei, né, fiz essa migração diária no ano passado e em junho eu intensifiquei os atendimentos, assim, eu literalmente me joguei, me lancei ali nessa área da estética. Fiz muitos cursos, porque, como eu disse, os cursos que eu tinha feito, eles eram lá de 2020, 2021. A gente sabe o quanto essa área avança, né? O quanto um INCAS traz de atualização, o quanto cada dia essa área vem crescendo. Então, não me sentia preparada para começar. Simplesmente, como eu disse, não era obrigada a fazer uma pós-graduação, mas eu não me sentia preparada naquele momento para essa mudança. Então, eu corri atrás, fui fazer os cursos, as formações, eu me joguei de cabeça nesse aprendizado e comecei os atendimentos ali mais ou menos em junho do ano passado. Se a gente pensar, minha história tá muito recente. Sim. Não faz um ano. Muito rápido. Exatamente. Não imaginava, Mari. Pois é, e aí quando eu falo, todo mundo acha exatamente isso. Nossa, mas é sério. Em junho eu comecei a atender. Vai fazer um ano, então, que você tá no mercado de fato, trabalhando com a estética. E como eu, né, criei aquela consciência de que é isso que eu quero pra mim, né? Não dá pra adiar mais pra viver aquilo que eu tenho um sonho de viver. Eu fui atrás. Fui fazendo a maior quantidade de cursos, né, que fossem com pessoas competentes pra tentar ao máximo ter esse conhecimento e comecei a atuar. Eu não tinha consultório, não tinha nenhum espaço próprio. A gente tem uma prima do meu esposo, né, na verdade, que é dentista. E aí eu mandei mensagem ali, eu brinco que eu sempre vou muito na cara dura. Falei, Isa, olha, né, eu tô fazendo essa mudança diária, eu precisava de um espaço para atender os pacientes. E o concurso vigente ainda? Concurso vigente, para ver se vai dar certo, para ver, né, se realmente eu vou conseguir, porque eu tinha medo, entre aspas, né, da estética. A minha cidade tem menos de 4.000 habitantes. Era sobre isso que... Próximo Entende? Tema, então, a gente estava falando de algo que hoje, infelizmente, a gente sabe que a estética ainda não é algo financeiramente viável para todo mundo, né? Ela tem esse impedimento financeiro para muita gente. E eu pensava, meu Deus, eu vou investir tempo, eu vou abrir mão de tempo com meu filho, eu vou investir dinheiro, às vezes na cidade eu não vou ter paciente, às vezes o paciente não vai gostar do que eu vou entregar para ele. A gente morre, né, de medo ali no começo de não entregar um resultado, de paciente não gostar, né? A gente lida com a expectativa da pessoa. E eu falei, meu Deus, né? E
pensei, não vou abrir nada, eu vou devagar, eu vou poucos. sentir, eu vou ver como é. E pedi pra Isa, e a Isa abriu as portas ali do consultório dela naquele momento. E eu pensei, poxa, minha cidade é pequena, eu preciso que as outras pessoas ao redor me conheçam, né? Porque tem um Por complexo mais de que aqui, cidades ali ao redor, por né? mais que aqui, sim, são cidades pequenininhas, mas tem várias cidades ao redor. Falei, então, por mais que as pessoas da minha cidade comecem a gostar do meu trabalho, como a minha cidade é pequena, as outras pessoas das cidades ao redor vão precisar me conhecer, se eu quiser realmente, né, de fato, viver disso. E comecei a pesquisar algumas clínicas, alguns lugares de cidades vizinhas, com quem eu poderia fazer essa parceria, né? Olha, você subloca o seu espaço, ou então eu trabalho e você fica com uma porcentagem para eu me Legal. apresentar, né? Para ir criando ali um público na cidade. Vínculo e conhecendo as pessoas. E aí eu comecei a atender em outras 2 cidades da região, nesse formato, né? Das parcerias, de sublocar um espaço. E isso foi em junho, julho mais ou menos. E quando foi outubro, graças a Deus, eu não conseguia lidar com, eu digo de tempo mesmo, com a quantidade de pacientes. A demanda aumentou muito. Olha só, acho que a limitação é muito a gente que impõe a É a limitação. gente. Porque você olha para uma cidade de 4.000 habitantes, comparado, por exemplo, com Maringá, né? Representa aí 5, 10% da população. É muito pequeno. É muito pequeno. E se a gente coloca isso como empecilho, a gente não voa. Não consegue. Só vai e começa, né? Exatamente. E de lá eu fui observando que não tinha mais como, né? A minha prima, a gente dividia a cadeira dela e não tinha horário suficiente para atender as pacientes, dividindo o espaço com alguém. E aí foi um outro passo de coragem, porque a gente já, né, vinha dando certo, graças a Deus, mas faziam poucos meses. E aí eu pensei, nossa, eu vou ter que abrir um espaço. E aí vou precisar comprar uma cadeira, vou precisar investir mais em produto, porque agora o fluxo está aumentando. Então, eu preciso fazer um estoque, que antes, né, a gente não imagina que a gente vai precisar fazer um estoque. Então, vou ter que trabalhar com estoque. Veio aquele grande outro problema. Ninguém ensina a gente na faculdade a vender, a empreender, a fazer nada disso. A gente aprende a empreender e vender na raça. Ali no meu caso foi na raça. E de repente eu já não conseguia mais responder as pacientes no telefone, no celular. Eu precisava de alguém que fizesse a minha agenda. E para mim é tudo muito, muito novo, assim. Eu acho até engraçado falar Hoje isso, você né? tá formando equipe. Exatamente. Você começar a formar uma equipe, você precisar de alguém para ajudar. E aí, inicialmente, a gente foi para uma sala já mobiliada, pequenininha, né, da minha cidade. E eu, com o meu investimento inicial ali no meu negócio, entre aspas, foi a minha cadeira. E falei, vamos abrir bem, né, vamos devagar, vamos sempre muito cautelosa. E vamos começar, vamos trabalhar. E aos poucos, graças a Deus, ficou pequeno. Então, hoje também, pela demanda, né, de pacientes que eu tenho, eu precisei, né, contratar alguém também para me ajudar, auxiliar ali nos procedimentos, né, então eu tenho a técnica, né, de enfermagem, então antes era somente eu nos procedimentos, agora eu tenho a Tati que me auxilia ali todos os dias também, que eu atendo. Mantive essa secretária para ajudar ali com a minha agenda, e a gente viu a necessidade de ir para um local maior, de expandir, porque realmente, né, graças a Deus, estava pequeno, né, pela demanda de pacientes. E eu comecei, né, continuei nesse período todo fazendo cursos, então parte corporal, capilar, que inicialmente eu não atuava tanto, comecei a ter essa atuação. Tecnologias, então o local que eu tô, a sala de atendimento pequena, para você colocar um ultraformer, né, eu brinco que robô, fica eu, né? o ultraformer e acabou o espaço. Então a gente viu, né, essa necessidade de ampliar. Então agora eu estou com um consultório, né, em processo de reforma, um local que a gente ampliando. E inicialmente, né, se Deus quiser, os planos são para o início de abril fazer essa mudança de local, para um local maior. Que legal, em menos de um ano. Em menos de um ano. Ô Mari, você está falando dos procedimentos. Vamos contextualizar para quem não conhece esse termo. Vamos lá. Na área dos não médicos, eu preciso usar. Não pode usar, não tem problema. Nós chamamos de estética regenerativa, né? Eu sei que esse termo, ele surgiu a partir da medicina regenerativa, né? Então, vamos usar como sinônimos o que você achar mais confortável, mas contextualizar o que é a medicina / estética regenerativa, aplicado aos tratamentos faciais, corporais, enfim. Eu acho que hoje isso que a gente, né, escolheu aqui para falar de tema, estética regenerativa, com certeza é uma coisa que tanto médico quanto não médico precisa se inteirar, né, Bia?
Hoje não dá mais pra gente pensar ali naquela caixinha fechada de botox, de harmonização, né, de Hoff, como era até alguns anos atrás. Há 1 ano e meio atrás. Olha Exatamente. como o mercado muda, né? Exatamente. Hoje as pacientes, elas já entendem um pouco esses conceitos que a gente, né, vai falar aqui. As pacientes buscam isso em consultório e hoje quem não pensa e quem não atua com estética regenerativa vai, uma hora ou outra, ficar para trás. Não tem como. Né? O perfil de pacientes caminhar com a demanda do nosso com paciente. a demanda do paciente, né? E hoje as nossas pacientes, elas não querem mais só botox e preenchedor. E a gente sabe que, graças a Deus, elas não querem mais só isso. A chave não é essa, né? Para uma naturalidade, a chave não é essa. Exatamente. Eu acho que continua, assim, em alta. Não, a gente precisa, são ferramentas que vieram para ficar. Sim. Mas a que custo preencher e colocar toxina botulínica, né? Exatamente. A gente vai entregar saúde para a pele. Sim. A gente sabe que toxina botulínica não vai entregar a saúde esperada, né? Alguns artigos trazem, podem ter algum estímulo de colágeno, enfim, mas o mecanismo de ação não é esse. Então, eu vejo a estética regenerativa como uma ferramenta imprescindível quando fala em rejuvenescimento. E eu gosto muito disso porque eu acho que tá muito ligado com a minha formação, né? Como eu disse, durante eles 6 anos, eles foram ensinando o quê pra gente? Olha, você vai fazer um diagnóstico de uma doença, você vai saber o que ela é, e você tem que tratar a causa. Então, isso de tratar a causa, de achar, não só detectar um problema, mas por que aquele problema tá aparecendo? Qual é a causa? E como que eu posso tratar, agir na causa, e não né? somente não só remediar, né? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Porque quando a gente fala da estética regenerativa, a gente vai estar realmente trabalhando nisso, em tentar gerenciar aquele envelhecimento, corrigir, reparar aquela pele, aquelas células, e não simplesmente só colocar um preenchedor e um botox para reparar o que o envelhecimento já causou. Só moldar, né? Exatamente. Tanto que esse termo harmonização facial, por muitos anos, me incomodou um pouquinho. Eu não gostava muito de falar, eu faço harmonização facial. Porque eu vejo que quando a gente pensa em harmonização, eu pelo menos, do meu ponto de vista, eu penso em simetria. Sim. Né? Em matemática aplicada. Como que você vai aplicar matemática no rosto de uma paciente? Hoje a gente vive num país miscigenado, cada um com a sua característica. Somos assimétricos, Exato. né? Aí tá a beleza, faz né? parte da nossa beleza. Exatamente, né? da identidade, da característica pessoal de cada um. Então, sempre me incomodou um pouco esse termo, harmonização facial. Gosto muito dos preenchedores. Sim. Trabalho com ele. Ótimos. Perfeito, sim, amo. Toxina botulínica, bioestimulador. Mas sempre me fez falta essa pegada do tratar. Exatamente. Muitas pacientes chegam lá na clínica com receio de entrar com um bioestimulador, por exemplo. Eu sei que o bioestimulador é perfeito, eu amo, mas elas têm receio de algo mais invasivo. E a gente tem que olhar para esse paciente também com cuidado e entregar para ele outras técnicas, né? Sim. E hoje lá na clínica, Mari, quais são os protocolos? Quais são se você não quiser falar de protocolo, mas fala de técnica, quais as técnicas você utiliza? Quais que você vê que entrega melhores resultados? Ou se não, né? Porque a gente sabe que cada uma tem o seu ponto positivo, né? Mas quais que você mais utiliza lá na clínica? Qual é a demanda? Para qual tipo de pele? Enfim, falar um pouquinho de forma geral. Então, assim, como a gente estava falando, claro que o Botox e o preenchedor, eles trazem, né, resultados muito satisfatórios. Então, eu faço isso em consultório também, faço isso na clínica. Porém, a maioria das minhas pacientes realmente são aquelas pacientes que eu acho que são... É o perfil de paciente do futuro mesmo, né? É um paciente que quer evitar uma quantidade de preenchedor, né? Que querem resultados naturais. Então, o meu perfil de paciente são essas mulheres que entendem que elas precisam gerenciar esse envelhecimento, tratar a causa, melhorar, reparar aquela pele. Então, sim, eu faço botox, sim, eu faço harmonização. Tem coisas que a gente precisa, obviamente, do ácido hialurônico, né? Então, ele vai ser ali, entre aspas, insubstituível em algumas coisas. Porém, eu faço muito, né, a maior parte ali dos atendimentos voltados mesmo para a estética regenerativa. Então, hoje na rotina, né, exossomo, o PDRN, o Profile, né, trabalho com o protocolo, né, da Valéria, que inclusive, olha só, é de não médico, de uma dentista, né, da Valéria. Então, assim, hoje eu faço muito mais essa parte regenerativa do que o preenchedor e o Botox em si.
Ô, Mari, explica pra gente, pra quem tá do outro lado, não sabe a diferença entre exossomos, PDRN, esses protocolos Sim. mais básicos da regenerativa. Como a gente estava falando, né? A estética regenerativa, ela veio que de uma vertente, um braço ali, né? Da medicina regenerativa, né? Então, a gente poderia usar ali para ser mais simples como sinônimo ou não também, sem problemas. Mas a gente já, né, estuda ali na medicina essa parte da regeneração, dos ativos regeneradores, já há muito tempo. Então, hoje está muito em alta. Crônicas, degenerativas. Então, hoje está muito em alta o PDRN, exossomo para a parte estética, mas isso já é algo que dentro da medicina é utilizado há um bom tempo, né? Assim, já vem sendo estudado, né? A aplicabilidade deles, por exemplo, para doenças, né, degenerativas. Eles fazem muitos estudos em relação a câncer, enfim. Já é algo que dentro da medicina, cicatrização de feridas, de queimaduras, esses ativos já vêm sendo estudados ali, né, e empregados. E dentro da estética, para a estética isso é algo relativamente novo, né? Essa aplicação estética desses ativos. E causa muita confusão, porque na verdade na cabeça do paciente fica aquele monte de nome, e realmente isso, às vezes o paciente nem sabe o que é um, o que é outro, né? E para que serve um ou outro. A gente falou de protocolo, né? Os meus protocolos, eu não tenho nenhum protocolo fechado, sabe? Sendo bem honesta, assim. Porque o que você usa para o melasma? Né? Não, eu não tenho um protocolo ali fechado. Eu não tenho um passo a passo para uma ou outra queixa. Eu faço isso bem de forma individualizada mesmo. E vou, inclusive, reavaliando o paciente para verificar se alguma coisa que eu fiz precisa mudar. Porque nós somos individuais, às vezes um paciente responde super bem a um PDRN e outro paciente tem uma resposta, entre aspas, pobre, e a gente precisa associar outros ativos, né? Então, eu vou realmente ali personalizando. Mas todos eles são ativos da estética regenerativa, né? Então, o PDRN virou também deu um grande boom, que eu digo, entre aspas, porque viralizou, né, no Instagram, hoje rede social, faz as coisas viralizarem muito. Popularizar. Exato, popularizou muito porque começou ali com as famosas, né, Jennifer Aniston, enfim, várias famosas falando do esperma do salmão. E eles já falam sobre isso dessa forma para chamar realmente a atenção, para impactar, né? Porque na verdade não é o esperma do salmão que elas estavam utilizando, né? O PDRN é uma sigla para um derivado ali do DNA, que é extraído ali do DNA do salmão. Né? Então, purificado para que a gente possa, né, utilizar na nossa pele. E ele vai ter essa ação realmente de regeneração, né, de reparação das nossas células. A gente classifica ele como um bioregenerador. Né? E em relação, assim, à composição, né, entre aspas, porque hoje a gente encontra PDRN no mercado puro, né? E a gente encontra esse ativo puro para usar no tratamento tanto facial, corporal, capilar, mas a gente já encontra, né, de empresas ali de confiança com outros ativos juntos. Então, o ácido hialurônico, né, para hidratação, a niacinamida, que vai ajudar na textura, né, também ajuda no nosso tratamento de manchas, enfim. A gente já encontra ele como parte de um componente ali de um frasquinho, entre aspas, com vários ativos, né? E eu costumo utilizar dessa forma. Uso muito pouco o PDRN puro. Eu gosto bastante dele com essa associação. Inclusive, a associação também de antioxidantes, porque a gente precisa também incentivar o máximo possível essa célula para que ela consiga realmente, de fato, se regenerar. Eu concordo muito. De associar sempre um antioxidante, porque eu penso, sempre costumo utilizo estimular, ok, preciso dar agora substrato para que essa célula permaneça, né, ali. Ô, Mari, você falou do PDRN. Do PDRN, exato. Os exossomos você também utiliza? Utilizo. Tanto para a parte também, não só facial, ali, corporal, capilar também, né? O exossomo, para o paciente entender, eu sempre tento explicar, assim, de uma forma simples, como se fosse bolinhas, né? Eu falo, olha, você vai pensar em bolinhas, porque são vesículas, né? Pra gente que é profissional. Mas como se fossem bolinhas, eu brinco assim com eles, olha, pensa como se fossem mensageiros, fofoqueiros, que você solta e ele vai levar uma mensagenzinha ali para uma outra célula que muitas vezes, perfeito, vou utilizar isso. Exato, vai fazer uma fofoquinha, dar uma acordada naquela célula que às vezes tá meio xoxa, meio capenga, né? Vou brincando às vezes com elas para elas entenderem mais ou menos o que ele vai fazer. Porque é realmente isso, ele vai sinalizar, ele vai levar uma mensagem, né? Ele vai ser aquela bolinha, entre aspas, cheia de ativos, né? Então, um RNA mensageiro, uma proteína, enfim. E vai sinalizar, ele vai fazer essa sinalização, essa comunicação entre as células. Você tem preferência entre um ou outro ou você gosta de associá-los? Depende um pouco da queixa.
O que eu percebo é, por exemplo, para cicatriz de acne, eu acho que o exossomo, na minha prática, por exemplo, é incrível. Incrível. E Eu você acho que ele agrega muito do que somente PDRN. Em alguns casos eu utilizo juntos, na mesma sessão. Em alguns casos eu utilizo com intervalo, um intervalo do outro, sabe? Vai intercalando. Exatamente, intercalo. Então, depende ali da queixa também. Mas eu gosto muito. Pra parte capilar, os exossomos eu também acho incrível. Sério? Pelo menos os que eu utilizo, assim, na prática, eu acho que faz muita diferença. Você faz Faço capilar também. Que bacana, Mari. Eu noto bastante diferença. Mari, para encerrar essa parte dos exossomos e PDRN, depois eu tenho uma pergunta de curiosidade mesmo, como profissional. Essas duas ferramentas, hoje no Brasil, elas não podem ser injetáveis, certo? Sim. Então você usa de forma tópica. Ele é feito como se fosse um drug delivery. Né? Exatamente. Ou micro, ou laser Lavian. Isso. Eu gosto muito do micro, na verdade, parecido ali com o microagulhamento, né? Eu utilizo muito o MMP, né? Então, uma tecnologia ali entre elas bem parecidas, né? Para abrir realmente esses canais, e eu utilizo de forma tópica, né? Ele não pode, inclusive em questão de legislação, né? Ser injetado ali também na pele. A gente vê muito no mercado, pessoas prometendo. A estética tá difícil, é o que eu falo. É aquela coisa, né? O pessoal precisa, independente de diploma, ter essa noção, né? O bom senso, a ética, a responsabilidade do que é permitido ou não. É porque hoje o que a gente mais se escuta, né? É profissional injetando aquilo que não é para injetar. Que não é para injetar. Comprando de fornecedores de fonte né? Que a gente desconfia a origem daquilo. Então, acho que hoje o maior problema da estética não é apenas o injetor em si, mas as possibilidades que são dadas a ele. Sim. Eu vejo muito fornecedor vendendo para profissional que não é qualificado, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma vigilância sanitária que bate mesmo, que tá de olho, mas eu não sei que ponto a estética se perdeu nesse sentido. Se perdeu muito. Né? Eu uso um termo um pouco pejorativo, que, com perdão da palavra, que é a prostituição da estética, né? Que as pessoas deixaram de agregar valor, elas estão precificando a estética e diminuindo na deposição de valor, né? E é o que eu falo, isso é até uma coisa, né, que você falou do valor, precificação, e a gente lembrar, né? Claro, quando a gente fala de estética, infelizmente ainda não é algo que a gente consegue muitas vezes, não é acessível às vezes para todo mundo. Não é algo democrático, Não né? é algo democrático, né, financeiramente ainda, infelizmente, para todo mundo. Porque a gente sabe que realmente esses produtos que são de qualidade, que são de fornecedores, que são seguros, eles não são baratos, né? São muitas vezes importados, a gente depende do dólar, né? Depende de importação, a gente às vezes fica lá em filas, né? Tem produtos no consultório, por exemplo, que eu tô em filas aguardando para conseguir repor. Então, assim, produto de qualidade envolve também um preço, às vezes, mais alto. E o que a gente percebe é isso, que às vezes a gente vê umas propagandas e a gente fala, Senhor, né? O que essa pessoa está usando para ela conseguir oferecer esse preço para o paciente? É inviável. Você vê um valor, por exemplo, de toxina botulínica pela metade do valor de custo do próprio produto. Eu não sei, a matemática não fecha. E assim, até uma dica, uma orientação para quem está assistindo, é ficar de olho, né, Mari? Sim, no produto, no profissional, onde esse profissional se formou, se ele está qualificado para aquilo. Eu tô assistindo uma série que se chama Beleza Fatal. Fazer uma propaganda aqui, pode? Já fiz aquela. Já fazendo. Na Max. Eu recomendo todo mundo assistir essa série. Porque ela levanta justamente esses questionamentos. Até que ponto o dinheiro é importante, né? Se tratando de saúde. Porque a estética é saúde. Quando a gente olha lá os princípios do SUS, promoção, a saúde, prevenção a doenças. Então, a gente precisa se blindar disso para a gente manter, né, o profissionalismo. E nessa série levanta-se muito o ponto de equipamentos que são falsificados, de produtos de origem, né, que se desconfia. E a pessoa que faz a gestão dessa clínica lá na série enriquecendo. E pensando cada vez mais no dinheiro, no glamour, nas redes sociais. E a gente sabe que na nossa área não é tudo glamour, né, Mari? Não, não é. E muitas vezes a gente sabe que a gente às vezes perde um paciente por questão de preço. E eu acho que hoje eu entendo que não é um perder. Acho que isso também é uma coisa que as meninas, né, as doutoras que trabalham com isso, tem que ter essa visão. A gente estuda, a gente se capacita. Os cursos não são baratos, os produtos de fornecedores de qualidade, eles não são baratinhos. Então, eu acho que o paciente tem que pesquisar
porque ele não precisa pagar um preço abusivo, porque a gente sabe que tem o outro lado da moeda também. Tem muita gente que utiliza ali valores que, a meu ver, são abusivos, né? Mas ele também tem que saber que não, coisas muito baratas, talvez... Desconfiar. Né? Desconfiar. E como profissional, a gente também saber se posicionar. Exato. Que a gente estudou, a gente está se preparando, a gente utiliza produtos de qualidade, a gente vai entregar um serviço de qualidade. Então, a gente também não pode cair nessa disputa de preço. Né? Você fazer ali uma ação no seu consultório, uma campanha, tudo bem. De mesas Agora, mulheres, por exemplo, você né? viver brigando ali com outro profissional, muitas vezes por preço, o que eu tento sempre ter em mente, hoje eu consigo ter em mente isso, é que a pessoa que te procura pelo preço, ela não vai ficar. Ela vai em uma campanha ali e quando o outro profissional daquela cidade ou de uma cidade vizinha fizer uma campanha, entre aspas, de preço melhor, ela vai pra lá. Eu sempre peço assim, eu sou muito... Não é esse paciente que você quer. Exatamente. Entende? Eu sempre falo para minhas alunas que tá tudo bem em você buscar um nicho. Sim. Tá tudo bem. Porque a gente já entendeu que a estética não é algo democrático, a gente tem que trabalhar com esse fato. Sim. Então, buscar um nicho, lógico, dentro das suas condições, aquilo que você pode oferecer para o teu paciente, né? Porque envolve outras questões, não somente o protocolo, mas experiência, tudo isso que a gente já sabe, né, Mari? Sim. Então, se valorizar ao redor disso, agregar valor e ter autoestima, né, Mari? Porque eu vejo, é muito comum no começo a gente, será que esse paciente vai gostar? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Só lembrar da sua qualificação, que você estudou, tá preparado. Sim. Eu acho que o medo, nesse ponto, pode ser um grande empecilho, né, pro sucesso. Sim. Mari, uma pergunta agora de Bia Pode perguntar. pra médica. Vamos lá. Eu vi que você é pioneira. Me corrija se eu estiver errada, tá? No Lhalapil. Tá, sim. Dei até uma stalkeada no Lhalapil, porque eu vi que poucas pessoas fazem ainda, né? E eu achei fantástico, dei uma pesquisada. É de origem coreana, se eu não me engano, né? O que você tem para falar do Lhalapil? Quais são os resultados que ele te entrega? Olha, sinceramente, hoje, né, como eu te falei, eu não tenho protocolos padrão para cada queixa, é muito individualizado. Mas na imensa maioria das pessoas que eu trato pele, a gente tem o Lhala envolvido, tá? Eu amo o Lhalapil. Inclusive é ele que eu tô dizendo, né? Me referi ali ao fato de estar em lista de espera, porque realmente é um produto que não é produzido aqui, né? Ele tem uma tecnologia coreana, ele vem pro Brasil pela SkyMed, e muitas vezes acontece isso, a gente fica ali naquela lista de espera, porque a demanda é concorridíssimo. E um produto de extrema qualidade. Eu, particularmente, amei. Ele não tem nada a ver com peeling de fenol, isso que as pessoas têm medo. Não, nada. Ele é muito abrasivo, pelo contrário. descama. Não. A descamação dele, a revitalização dele da pele, ela não é visível a olho nu. É isso que eu gosto. A gente não visualiza essa descamação, o paciente não visualiza isso, né? Então, ele é muito tranquilo para ser utilizado ali na maioria das peles, na maioria dos pacientes. Ele não tem aquela, né, agressividade como esses outros peelings que os pacientes têm. Ele é um protocolo que respeita o número de sessões, ou o paciente faz uma única vez? Pode ser feito uma única vez, ele pode ser inserido em outros protocolos de pele, e aí ele vai envolver sessões. Geralmente, para a maioria das queixas, né, a gente vai envolver ele em sessões e não somente numa sessão única. O que eu gosto muito do Lhala também se popularizou ali, né, viralizou essa questão de que ele pode ser utilizado antes de eventos, de grandes eventos. Olha só, então você tem um casamento, vai você fazer uma pode maquiagem, fazer pode ali fazer no dia, você pode fazer no dia anterior. Ele tem aquele efeito de glass skin, né? Que de legal. Pele de vidro, pele de porcelana. Ele vai ter duas ações. Imediatamente o paciente fica com aquele efeito glass skin, faz aquele efeito como se fosse prime mesmo, né? Aquela fechada nos poros. O paciente às vezes vai ter um evento, vai se maquiar. E No final pode fazer a tá maquiagem. tudo certo, tá tudo bem. Pode, Que deve, legal. fica um Diferente resultado de tudo incrível. que a gente já viu, Exatamente. E lá fora se popularizou muito por isso, né? Então, muitas famosas fizeram, né, na ocasião ali do Oscar, justamente por isso. Ele entrega um resultado, sim, depois de alguns dias, porque ele vai fazendo a revitalização, imediato e tardio. mas ele tem um resultado imediato, com esse efeito prime. Então, ele é um peeling muito legal. Tem um resultado muito bom. Que legal, Mari. Eu Muito ficaria aqui horas com você conversando sobre estética regenerativa. Porque como é algo novo, sim, desperta muita curiosidade. Muita Acho que não curiosidade. somente dos pacientes, mas também quem é da área, né? Sim. Ô, Mari, e agora, pra gente encerrar, a gente já tá chegando Vamos lá. próximo do encerramento,
Você foi convidada para ser professora de pós-graduação. Sim. E eu fiquei surpresa no início do nosso pod, você falando que tinha o sonho de ser professora. Exatamente. Então Você tá viu? se confirmando. Se concretizando mais uma vez, né? Que É o maravilha. eu disse. Você vai ser professora de qual disciplina? De estética regenerativa. Para Para pós-graduação. pós-graduação de estética injetável. E quais são as suas expectativas? Eu tô super empolgada. Tava bem ansiosa, né? A princípio eu ia iniciar um pouquinho mais pra frente, né? Agora eu já recebi as informações que isso vai se iniciar antes um pouco do previsto. E eu estou bem ansiosa, como eu falei, é um tema que eu vivencio muito ali na prática clínica, mas que eu também leio muito sobre, estudo muito sobre. E como eu disse, eu sempre quis ser professora, né? Então... Chegou o momento. Chegou o meu momento, eu acho que vai ser incrível. E você né? vai se identificar muito porque é uma turma com diferentes profissionais da área da saúde. Sim. Né? E elas, né, que são majoritariamente mulheres, elas vão se identificar muito com uma referência, né? Uma pessoa da estética que trabalha com estética regenerativa e vai estar ali ensinando. Mari, a gente já está chegando próximo do encerramento. Eu gostaria que você desse um conselho para quem tem esse sonho de ingressar na área da estética ou da medicina, que a gente sabe que hoje é uma das áreas mais concorridas, não é fácil, né? Mas que desse um conselho para quem está nos assistindo, de encorajamento, de coragem, porque eu acho que essa é a palavra que fica do podcast de hoje. Exatamente. Eu acho que é difícil, né, a gente deixar um conselho ou uma dica, alguma coisa mais, de forma mais simples, né, para quem vai começar ou para quem está tentando criar coragem para começar, como eu estava, né, até pouco tempo atrás. Eu acho que o principal, não é a principal dica, mas a principal mensagem que eu consigo e que eu acho que é válido deixar para quem assiste é isso, que a gente precisa entender aquilo que faz o nosso coração vibrar, o que a gente realmente ama, o que a gente realmente quer, né? Então, fechar o olho e realmente mentalizar, pensar o que eu quero para mim, né? Eu quero acordar cedo e ir fazer o que hoje? Quero trabalhar com o que pelo resto da minha vida? Né? E literalmente entregar, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, então entregar nas mãos de Deus esse sonho que a gente tem e criar a coragem. Eu acho que essa é realmente a palavra do podcast, porque é a palavra da minha vida. A coragem de virar essa chave, pensar o que você quer da sua vida, onde você quer estar daqui 1, 2, 5, 10 anos. É uma questão até de autoconhecimento, né? E investir sem medo, não digo só financeiramente, sabe? Comece com o que você tem, a gente vai começar com pouco, tanto financeiramente quanto, né, às vezes até de conhecimento. Comece com o que você tem na mão, corra atrás, estude, vai se aprimorando, sempre com coragem, não fique esperando, né? Eu acho que é exatamente isso. Não deixa a oportunidade passar, né? Aproveite para o quanto antes dar esse pontapé inicial na sua vida para fazer o que você quer, para depois ser reconhecido, né, na área que você quer. Porque não é um caminho curto, né? Não é um caminho curto. Precisa batalhar muito. Se engana quem pensa que piscou e a gente teve um consultório, tem credibilidade, eu digo que foi pouco tempo, foi rápido em questão de tempo, mas tem custou muito né? emocionalmente também, de dedicação mesmo, né? Só eu sei o quanto eu precisei abdicar de tempo com meu filho, com a minha família nesse tempo. E a gente que é da área da saúde, a gente tem que ter essa consciência, né? Tanto para entrar na medicina quanto em qualquer outra área. É uma renúncia, realmente. Mas vale a pena. Mas vale muito a pena. Mari, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Confesso que eu já admiro você mesmo antes da gente conhecer pessoalmente. Estou muito feliz. Seja bem-vinda também à pós-graduação. Obrigada. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas para as nossas alunas, para a pós também. A equipe está ansiosa para conhecê-la. Que bom. Estamos encerrando, então, mais um episódio do Clinicamente Falando. Agradeço a presença da doutora, agradeço por você ter feito companhia até esse momento e nos vemos numa próxima. Obrigada, Beijo, pessoal. Obrigada.